Boa, Gui. Boa, Rafa. Estou de volta. Queria começar fazendo esse wrap-up do dia, recuperando lá a nossa manhã, né? Com Sinqia e WEG, a gente começou a ver como eles trabalham em inovação aberta com startups dentro das suas respectivas empresas. E foi bem legal que eles citaram que tudo parte de uma dor, né? Que é importante ter clareza de qual que é essa dor, que a solução de fora vem e se junta de uma forma mais positiva e para trazer, de fato, resultados reais. E foi legal também que o Iro da Danone reforçou exatamente isso. Ele falou, a gente lança um desafio e as startups vêm por consequência. Uma outra coisa que o Iro falou que eu achei muito legal e que linka com o que a gente falou bastante ontem é da humanização, de você pensar na experiência do cliente para além do produto, mas sim como a marca como um todo. E o painel de Logitechs também fez esse reforço, afinal, essa etapa de logística é imensamente importante para diversas empresas e impacta fortemente a experiência dos clientes, né? Nossa, Stella, você pegou um gancho muito legal no painel de logística, achei bacana porque no fim a gente tem falado muito do Customer Experience, que inclusive foi assunto ontem aqui também, e que na verdade a hora que a gente fala da entrega, muitas vezes a gente está mais preocupado com o processo de despachar o produto, né? Quase um trabalho de supply chain ali, mas que no fim das contas o que os painelistas colocaram é que muito do prejuízo, vamos dizer assim, né? da eficiência desse negócio passa por uma experiência ruim na entrega, né? Das pessoas estarem preocupadas em entregar para endereços e não para esse ser humano, né? Até vivi isso outro dia, como estamos em casa, eu tenho criança em casa e daí a gente acaba pedindo muito produto pela internet e daí tem quase que um entregador lá que já vai várias vezes na minha casa, já sabe quase que o nome da minha família e daí gera um rapport, né? Falou, tudo bem, seu Guilherme? E em vez de ser um negócio tão protocolar, né? Assina aqui, coloca o seu documento, e no fim das contas isso pode mudar a percepção de valor na hora de entregar na ponta, né? Eu também achei interessante que esse assunto de você falar da experiência, né? Ele passou, a meu ver, também por muitos dos conteúdos na hora de você falar também da experiência dos colaboradores, né? De como a gente quer pensar no nosso mercado, né, nos nossos clientes, mas que isso deve partir, em muitos momentos, do time interno adquirir essa cultura de centrado no cliente, de como se preocupar. Você falou do problema, né? E vários dos conteúdos, inclusive lá no início, né? O Luiz Ponzoni, junto com o time da WEG, colocou isso. Às vezes o desafio maior é recortar o problema, né? O que exatamente a gente quer fazer. E isso passa muito por desenvolver essa cultura de dar o frame, né? Exatamente o que a gente está investigando. A Yuli estava comentando disso agora há pouco. Rafa, essa parte dos problemas aí é um desafio, né? Estava falando tanto de dados agora, né? E acho que a gente acaba usando essas buscas e usando as startups muitas vezes, mas é difícil, né? Às vezes a própria empresa não sabe que problema que ela quer atacar. Gui, eu acho que no dia de hoje, né, no dia de ontem, a gente trabalhou praticamente hiperpersonalização e também a estratégia de inovação das empresas, né? Neste momento, no dia de hoje, a gente termina com duas novas palavras, que é essa cultura e também o como a gente evolui o entendimento do nosso usuário, do nosso consumidor final, do nosso cliente, até mesmo do nosso próprio produto. E como você bem colocou, né, existe uma dificuldade, talvez o principal desafio nesse momento, é como você definir o problema que você quer atacar e como você respeita o limite disso, né? O Igor colocou a questão da hiperpersonalização dos produtos como uma estratégia de evolução da própria Danone. A gente viu também aqui no início a WEG, uma indústria que não é, não é uma indústria digital, né? Na verdade é uma indústria de base, mas o quanto ela traz o digital como evolução do próprio negócio e como ela já está avançada e madura e fazendo ali até aquisições de startups que são estratégicas para abrir novos mercados para eles e colocam, né? Todos eles colocam exatamente isso, né? Como eu acho ou como eu consigo definir e engajar internamente o que a minha empresa realmente precisa para buscar lá fora com inovação aberta, né? E a Yuli trouxe, como vocês bem falaram, o exemplo de programas de intraempreendedorismo, que também é um artifício, né? Um super válido, porque não necessariamente você precisa também buscar só externamente a solução do seu problema, você pode aplicar todos os conceitos aí que a gente está falando de agilidade, de exploração do problema, de validação e colocar o seu time interno para trabalhar em cima de um problema real mesmo e construir uma solução, funcionar como uma startup de um intraempreendedor dentro da empresa, né? E além disso,
também a gente saber respeitar, né? Respeitar como a gente vai definir que aquele problema de fato está sendo endereçado para um usuário real. No mais do meio da tarde para o final, né, a gente trabalhou muito essa questão de dados e falando ali da LGPD, do impacto com o fim da política de uso de cookies terceirizados e agora no final com o CEF, falando exatamente de, cara, você precisa saber a fonte, o problema não é ter o big data da coisa, mas o que você quer achar? Qual que vai ser a informação que vai trazer um negócio diferente para você, uma informação diferente para você se movimentar e se diferenciar no mercado? No fim das contas, a gente está falando de que todas essas informações ou novas tecnologias ou novos mercados que estão sendo explorados precisam de uma profundidade, precisam de uma dedicação, precisam de uma estruturação e precisam de um processo consistente para execução e coleta de resultados. Rafa, pegando esse exato gancho, acho que isso ficou muito claro no painel de Remote First, né? A gente viu que o remoto veio para ficar, as tecnologias estão evoluindo nesse sentido, mas foi o desejo das participantes, tecnologias que ajudem a cuidar do colaborador remotamente, né? Cuidar dessa performance que eles entregam. Estela, e até pegando essa onda aqui que a gente estava falando do uso de dados, né? A gente acabou falando agora com a apresentação do CEF muito de comportamento do mercado aí fora, né? Vamos dizer assim. Mas no painel do Remote First foi falado muito sobre essa necessidade de entender tanto a produtividade das pessoas nesse ambiente Anywhere Office, né, que você possa estar na sua casa, mas pode estar na casa de alguém, pode estar num coworking, pode estar num outro lugar trabalhando ou no próprio escritório. Então, mensurar, o time está produzindo e como fazer. O próprio Igor comentou, né, eu estou aqui no escritório, tem um grupo aqui de pessoas que está vindo, mas que a gente já não consegue ter aquele parâmetro que é dar uma olhada, né? Será que o pessoal está na sua mesa, né? Isso não é mais uma referência. E, ao mesmo tempo, saber como está o dia a dia mesmo, como que as pessoas estão se sentindo, porque, afinal de contas, tem sim um impacto, esse isolamento social que nós estamos vivendo, e muitas vezes as empresas não estão necessariamente preparadas para monitorar isso. Daí não é monitorar para ficar, vamos dizer, criando uma investigação, né, em cima dos colaboradores, é justamente para conseguir criar pontos de ação, né? O que a gente vai fazer, né? Inclusive, vimos ontem, né, no programa da CT Labs, uma das startups estava justamente ajudando a monitorar esse ambiente dentro das corporações. Até um abraço para o time da Pulse, estamos usando aqui a solução dentro da Liga também. Achei também muito, muito interessante o fato da gente falar muito mesmo durante esses dias sobre mudança de comportamento, né? Em vários dos painéis, e independente da gente muitas vezes estar falando da tecnologia ou da tendência, volta sempre para uma questão de transformação dos indivíduos, né, dentro das empresas. Ô Gui, posso pegar o assunto indivíduos e abrir, eu acho que uma outra frente aqui, que é agora como as pessoas estão respondendo, né, as pessoas dentro das empresas e fora das empresas, estão respondendo a essas mudanças que o mercado também está trazendo aí de comportamento, de oportunidades, porque foi uma das pautas, inclusive, né? Em alguns dos painéis foi muito citada a questão do déficit também de competências para que a gente consiga sustentar todo esse movimento de tecnologia, né? A gente está falando muito até o momento, né, da gente, as colaboradores como os usuários das ferramentas remotas, mas também a gente precisa ver qual vai ser o próximo passo mesmo das competências que vão ser exigidas dentro das empresas para que a gente possa fazer com que essas empresas sejam responsivas ao movimento de tanta tecnologia e tanta transformação ágil, né? E eu acho importante trazer um ponto aqui, e aí linkando até com a parte de dados, faz mais ou menos um ano e meio, a gente fez uma pesquisa no Liga Insights sobre People Analytics, né? E é ainda, né, um dos tópicos mais falados que as empresas estão usando, vão usar, querem usar. E quando a gente perguntava para essas mesmas empresas se elas tinham pessoas, profissionais que tinham competência para fazer gestão de dados, porque People Analytics é dados dentro do RH ou dentro da gestão de pessoas, a maioria esmagadora não tinha ninguém no time com alguma competência para fazer gestão de dados em tecnologia. E aí eu acho que isso representa bem também esse movimento de que
A gente não precisa, a gente não deve, na verdade, só olhar para o movimento de eu quero fazer, mas é como eu construo essas competências aqui dentro, e as ferramentas que as startups também constroem, na maioria das vezes, elas ajudam a gente a dar esses primeiros passos, mas se faz muito necessário a que as empresas se preocupem em adquirir essas competências para os seus colaboradores ali dentro, para que elas possam, de fato, tirar a melhor opção ali, ou os melhores resultados. Vou até fazer um parênteses aqui, falando de pessoas empoderadas para usar ferramentas de dados, até no chat perguntaram ali para o CEF se aquelas informações elas eram abertas de alguma forma. A ferramenta que o CEF está falando é o Google Trends. O Google Trends é aberto para todo mundo. Então, tanto para o empreendedor quanto para a empresa que quer entender melhor o seu mercado, consegue ali fazer as pesquisas por termos, descobrir como é que está a evolução disso. E eu acho que é um bom passo, né? Porque a gente acaba estabelecendo uma curva de aprendizagem ali para os colaboradores a partir de uma necessidade real da empresa, né? Não é aquele famoso, vai ali que tem um curso do Excel, baixa aí, faz ou reserva uma semana. Não, você consegue na prática já ver algo e aprender algo mesmo para o seu dia a dia. Estela, o que você achou dos cases que foram mostrados hoje por corporações, que a gente teve tanto o Grupo Martins, Atacadista, que é uma corporação que trabalha muito a cadeia logística e varejista aqui no Brasil, e também na parte da manhã a gente trouxe os cases da Autotec. Como é que você avalia aí esse movimento? Os setores estão maduros o suficiente também para absorver essas tecnologias? Legal a pergunta, Rafa. Acho que a gente, olhando no viés de dado mesmo, a gente acaba entrando dentro das empresas e tem muito do que você falou. Cada vez mais elas precisam amadurecer para, de fato, conseguir extrair inteligência de dado, né? É uma tendência que vem se desenvolvendo, mas quando a gente abre a cozinha, tem muitas vezes a gente está um pouco longe do cenário ideal e acho que as startups cumprem muito esse papel de ajudar as empresas, de educar as empresas nesse uso de dados e ajudá-las trazendo essas soluções, né? E aí, falando dos cases que a gente viu hoje, de tanto a Autotec quanto o Grupo Martins, eu acho que o link é legal com esse uso de dados, né? Então, tem diversas soluções que o dado é aplicado para trazer uma inteligência ali, para aquela dor específica, mas era isso que eu ia ressaltar mesmo. A dor que a gente viveu, tanto mapeando com Mercedes, com o NGK e com o Grupo Martins, ela ficou bastante latente, de forma que a gente conseguiu trazer para os programas startups que, de fato, deram um match perfeito e apresentaram os resultados que a gente viu aqui hoje. Estela, se eu puder tabelar com esse assunto, eu fiquei muito impressionado na apresentação do CEF aqui no final, quando ele colocou num dos slides dele de que ele precisaria de pessoas com uma cultura mais empreendedora. Porque, no fim das contas, não era sobre um set gigante de dados, né? Isso é realmente importante dependendo da análise, mas é muito o que a gente vê, né, dentro dos programas e dentro das iniciativas para achar startups que vão trabalhar com insights de dados, que muitas vezes a empresa está, na verdade, querendo investigar alguma coisa que ela não sabe bem, né? É quase entrar num quartinho da bagunça ali e você quer achar alguma coisa e muitas vezes elas confiam no empreendedor já para trazer uma resposta de uma pergunta que nem foi formulada. Então, eu gostei muito de alguma maneira, tudo que a gente falou de mudança de pessoas, né, de mentalidade, assim como o Rafa falou de trazer uma competência nova, de entender o que é análise de dados, de como trabalhar isso no dia a dia, com uma competência técnica, mas trazer uma competência comportamental das pessoas serem mais inquietas, né? É bem a história de achar o ventrículo esquerdo ali, que ele falou do cavalo vencedor, porque as novidades desse mercado, e acho que o pessoal de logística comentou isso no painel, né? Hoje, boa parte da experiência, né, que o cliente vê na ponta passa por uma coisa fundamental que é esse tempo de resposta, né? A entrega do produto. Mas não adianta só a gente ficar olhando ali, mas qual região, sim ou não, se o time não estiver inquieto de fazer melhores perguntas na hora de olhar aqueles dados, né? E acho que, de alguma maneira, o dia todo foi falando muito sobre isso, esse jogo, né? Esse balanço de ter gente que consegue olhar do lado técnico, mas gente inquieta, né? Curiosa, intraempreendedora. E acho que esse evento como um todo, né, tem esse brilho, né, de trazer casos aplicados, né, de como muita gente dentro do ambiente corporativo, não importa se é o presidente, se é o analista, todo mundo vai ter essa inquietação rolando e acho que a gente vai acabar aprendendo, né, a fazer melhores perguntas ou pelo menos falar assim, tá bom, eu não sei qual que é a pergunta, bora fazer um exercício aqui para descobrir qual é, né?
Se a competência da nova economia é saber resolver problemas, a gente tem que saber definir quais são as perguntas primeiro para resolver os problemas corretos, né, pessoal? Com certeza. Vamos falar sobre a programação de amanhã? Vamos nessa, Rafa. A gente quer agradecer novamente a participação de todos vocês que ficaram conosco aqui ao longo desse dia, que acompanharam um pedaço, acompanharam o evento todo. É uma satisfação estar levando esse conteúdo. A gente falou aqui de muita coisa de estar distribuído, as pessoas estarem em ambientes remotos e certamente esse conteúdo hoje, por estar online, está disponível para muito mais gente aqui no Brasil e até fora dele. A gente quer agradecer também esse evento ser possível graças aos nossos patrocinadores e apoiadores que estão conosco desde o início da jornada aqui do Liga Open Innovation Summit 2021. Quero agradecer o time da Danone, da Neo Energia, da Porto Seguro, da Sinqia, Turbo Ipiranga, Atento, Banco Carrefour, Grupo Companhia de Talentos, o Grupo Boticário, o Martins Atacadista, o time da Mercedes-Benz, a NGK NTK, a Souvenir, toda a galera do iFood, que vai estar conosco novamente amanhã no próximo painel do Living with Unicorns, e também o time do Consulado Britânico, do Consulado de Israel, do pessoal do Open Mind Brasil e da PwC Brasil, e também fazer um super agradecimento mais uma vez a todos os hubs de inovação que são parceiros da Liga, #Deu Liga aí com vocês, que têm ajudado a levar a inovação para todos os cantos do país e que usam também aqui da nossa parceria com a Liga para trazer mais referências, né, mais conteúdo e aproximar esses ambientes de inovação de todo o país. Então, um grande abraço, obrigado aí da divulgação e também de todo o apoio que a gente tem desenvolvido ao longo do ano todo.